Esse aqui é o experimento 2.1, né? Do Big Experimento 4, em que a gente vai começar a implementar um comparador de palavras de 3 bits entre duas palavras A e B, usando só portas-lentes de duas entradas, que é uma beleza, né? E a gente vai... esse circuito, ele é um circuito que retorna o valor lógico, o nível lógico 1, ou seja, ele retorna a tensão na saída caso todos os bits correspondentes, ou seja, A2 é igual a B2, A1 é igual a B1 e A0 é igual a B0, ele retorna 0 na saída, ou seja, ele está retornando tensão na saída. E quando isso não acontece, quando pelo menos um dos bits difere, ele retorna o valor lógico 1. Bom, para esse experimento, né, o primeiro passo, na verdade, foi completar uma tabela verdade de um circuito XNOR, para a gente poder obter uma função booleana ZI em função de AI de BI. O propósito, assim, né, analisando essa cadeia hereditária, a gente vai ver que quando os bits são iguais em uma dada posição I, quando os bits são iguais, é porque a gente comparou um bit com um bit, ele deu igual. Se a gente aplicar para todos os índices, né, 2, 1 e 0, a gente vai ter os mesmos resultados, né? E, portanto, a palavra vai ser igual, e aí lá na frente o circuito grande vai ficar igual a 1. Só que isso só acontece quando os bits são iguais. Então, para que isso aconteça, montando a tabela verdade, quando os bits são iguais, a saída vai ser 1. Você tem pelo menos um bit que difere, a saída é 0. E quando os bits são iguais, a saída é 1. Ou seja, a gente está aqui desenhando um circuito XNOR. Ou seja, a negação da porta short, que é aquele ou exclusivo bonitinho, né? Em que a gente tem uma entrada A, nesse caso é uma entrada AI, ela faz uma short com BI e nega isso tudo. O desenho desse esquema aqui, em portas aqui, né? Eu não explicitei direitinho, que na verdade esse circuito, ele faz assim, ele fica AI negado, AND BI negado, OR AI AND BI. Esse circuito, de uma maneira esquematizada, ele é representado por esse esquema aqui, que realiza uma operação OR entre uma operação AND, que na verdade tem duas entradas negadas, de A0 e de B0, vamos tomando I igual a 0, né? Ele realiza essa negação aqui, dá isso aqui como uma entrada, e depois ele pega essas mesmas duas portas e só realiza uma AND entre elas, depois usa como outra entrada da porta OR e joga esse resultado no LED L0. Se você começar a rodar esse circuito aqui, você vai ver que quando os bits são iguais é 1, quando um deles difere é 0, quando os dois são iguais é 1. Implementação da porta short, XNOR, na verdade. A implementação disso aqui em portas NAND vai ser dada por esse circuitão aqui, esse circuitão circuiteiro. Essa aqui é a negação, essa aqui é a NOT, a implementação de NOT com portas NAND, implementação da AND, implementação da AND, implementação da OR, aqui, resultado no LED L1, para um determinado bit A de I e B de I, tá? Qual que é o propósito? A gente sabe que se eu comparo dois bits A0 e B0 dessa maneira, eu só preciso ver se algum dos outros bits difere. E o pau comendo. A gente só precisa ver se algum dos outros bits difere nessa comparação que eu acabei de fazer, né, com a XNOR, no caso. E o resultado disso aqui, no caso, como eu tava falando, é só você realizar. Como você pode ver, esse vídeo vai ser uma loucura, né? É nisso que dá fazer trabalho de última hora. É só você realizar uma operação AND. Se alguma dessas operações resultar em 0 é porque pelo menos um bit diferiu, então, portanto, a palavra não vai ser igual, a gente vai ter um retorno de 0 no resultado dessa operação. Quando a gente implementa esses 3 bits aqui, porque assim, né, a implementação de um deles só ficou, quando a gente compara só 2 bits, a implementação fica assim. A gente compara 2 bits, sejam eles A0 e B0, por exemplo.
A implementação fica assim, em portas NAND fica assim. Implementação em NAND. Agora, quando você compara todos eles retornam nesse grande, belo circuito. Que é exatamente o que eu tô fazendo. Eu peguei o circuito que eu montei pra um bit, o circuito que eu montei para o outro bit, esse primeiro aqui, esse aqui em cima, é o circuito que eu montei para A0, esse aqui é o circuito que eu montei para A1, esse aqui é o circuito que eu montei para A2. Ao fim, você vai realizar uma operação AND, só que, como tem que ter duas entradas, né, eu realizo uma operação, dado aquele princípio bonito de que se você quer fazer uma AND entre três entradas, você pode fazer isso aqui, ou isso aqui, que vai dar o mesmo resultado, princípios aí da álgebra booleana. Ai, não era aqui que eu queria vir, não. Eu fiz a comparação entre os bits A0 e B0, fiz a comparação entre os bits A1 e B1, fiz uma AND entre eles, e depois desse resultado eu fiz uma AND entre a comparação que eu fiz entre A2 e B2. E isso tá culminando nesse LEDzinho aqui, bem bonitinho, bem fofinho, Z, que é o resultado final da minha operação. Eu testei isso aqui tudo, tá? O que vai rolar? Eu vou tentar te poupar ao máximo, porque o vídeo já deu 6 minutos, o último vídeo eu vi que já deu 22 minutos, eu não quero isso pra vida do monitor. Então, eu vou te poupar de ter que explicar essa tabela verdade aqui, ó. Cadê a tabela, meu Deus? Essa tabela verdade aqui, no caso, e vou te dizer que o circuito dá certo. Ele realmente compara palavras que tem palavras binárias de 3 bits que são iguaizinhas em seus respectivos bits, tá? Ele retorna 1 quando elas são iguaizinhas e retorna 0 quando elas são diferentes. Bom, devido à grande massiva demora que é realizar essas combinações aqui, como eu já tinha dito, eu tô te poupando de ter que preencher toda essa tabela verdade aqui, né? Até porque nem é esse o objetivo do exercício, mas sim de mostrar o gráfico de ondas resultante desse circuito aqui, desse tamanho, em que a gente compara dois bits A e B, duas palavras A e B de 3 bits cada. Depois de fazer as 64 combinações possíveis, a hora que a gente roda esse circuito aqui, se você for olhar de pertinho, de fato, você vai ver que vai ter um atraso. Aqui, ó, não deu pra ver, né? Aqui já dá pra ver que tem um atrasinho na propagação do resultado, né? Isso, assim, trivial, porque a gente tá usando nem sei quantas portas, só que quando você olha aqui, tem um... Pulou. Tem um picozinho de... Tem como se fosse um pulso de tensão no meio do circuito. E isso se dá justamente pelo atraso na propagação das operações que estão sendo realizadas. Olha só, achei outro pulso. Esse aí eu não tinha achado, não. Quando eu tava fazendo relatório, no caso. Isso se dá justamente pelo atraso de propagação das portas. E, assim, é um circuito que, se você for aplicar ele, sei lá, Achei mais um pulso, olha só, os pulsos estão se dando provavelmente quando alguma das entradas tá ficando sem... Deixa eu terminar de fazer, né? Enquanto isso eu vou comentando, comentarista de live aqui. Esses pulsos, assim, se você for jogar, sei lá, gere aqui a tabela verdade desse circuito, ele provavelmente não vai aparecer, né? Porque é uma operação lógica, é uma operação booleana. Mas, como a gente está fazendo um teste para poder ver justamente essa propagação de tensão ao longo do circuito, para a gente poder ver resultados reais nessa simulação, a gente consegue ver esses pulsos e a gente consegue ver os atrasos aqui na propagação do resultado. Eu vou só terminar de rodar o resto do problema. Gente, é muita entrada. Nossa, meu Deus, por que o professor Lamar faz isso comigo? Tem um pulso ali? Vai. Aham! Tem um pulso quando... Oh, desgrama. Tem um pulso toda vez que as entradas B0, B1 e B2 estão mudando seu nível lógico. Porque se você for parar pra perceber, as entradas A0, A1 e A2, elas estão contínuas. Tipo assim, toda vez que você for analisar esses pulsos aqui, em todos os pulsos que você for pegar aqui pra poder analisar, as entradas A0, A1... E A2, elas... Olha só, aqui foi o período em que elas mudaram.
Mas aqui também foi um ponto em que todo mundo mudou, pra falar a verdade. Eu digo isso em minha defesa. Ainda assim, se você for analisar outro hazard aqui, as entradas A0, A1 e A2, elas continuam a mesma, enquanto as entradas B0, B1 e B2... tivemos um leve problema técnico aqui. Irra. Meninos que não vieram preparados pra poder fazer o vídeo. KKK. Ó, aqui também foi quando mudou tudo. Esses hazards estão sendo ocasionados justamente na mudança de níveis lógicos, sejam eles quais forem, mas em especial dos bits B0, B1 e B2. Porque é com ele que tá sendo feita... Olha só esse bit, olha só esse hazard, na verdade, que beleza, menina. Ele durou muito tempo. Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? Ele durou muito tempo. Olha só. Ele durou vários microsegundos. E isso se dá justamente pelo atraso de propagação das portas NOT e END do circuito, tá bom? Esse vídeo já deu 11 minutos. Eu acho que era isso que eu tinha pra fazer. Deixa eu só conferir aqui, ó. Transição. Não tinha. Era essa última análise que eu tinha que fazer a respeito da mudança de níveis lógicos, em especial dos bits que compõem a palavra B, mas num contexto geral, nas mudanças de nível lógico como um todo. Porque, como visto anteriormente no último vídeo... Gente, tá sozinha. Cadê o picozinho que eu tinha visto aqui agora mesmo? Como a gente já tinha visto no último vídeo, por conta do atraso de propagação, quando há mudança de nível lógico, dependendo da operação que está sendo realizada, como foi o exemplo ali da aplicação de 7 portas NOT, da aplicação de 8 portas NOT, é muito provável que algum erro lógico aconteça, ele seja mostrado, mas é por um período bem curto de tempo que não é visível a olho nu, mas que ainda assim pode ser um erro significativo para um circuito que depende de todos os mínimos detalhes, sei lá, funcionamento do Windows, por exemplo. Eu tenho certeza que esse computador aqui, por mais que ele tem falhas, né? Tanto que, sei lá, ele erra o endereçamento de alguma coisa, ele dá tela azul, tanto que eu tive que levar ele para formatar esses tempos atrás. Então, é inevitável, porque a gente está trabalhando com cenários físicos. Mas é um erro bem ínfimo, é bom ressaltar essas coisas, que eles são erros ínfimos, difíceis de se ver a olho nu e que duram por um período bem curtinho de tempo, tá? Então, é um erro que acontece, mas é um erro que dura muito pouco tempo, tá? Esse é o vídeo 2. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, me acompanhe para ver, com a graça do bom senhor, o último vídeo desse experimento em que eu vou falar sobre um circuito que não precisa da implementação de portas NAND, apesar de que eu queria ter feito implementação de portas NAND. Esse vídeo aqui tá virando um podcast. A implementação de um circuito em que a gente compara aritmeticamente, digamos assim, duas palavras A e B compostas de 2 bits cada. Um beijo, fiquem bem.